Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queremos nesta manhã compartilhar uma palavra ao teu coração, mas antes de fazer uma pergunta: como está a tua fé? Como está a sua confiança no Senhor? Diante disso, qual tem sido o seu comportamento diante da palavra, diante da necessidade de fazer diferença e dar um bom testemunho? Onde está a sua cabeça? Ministramos recentemente. Existem pessoas que estão com a cabeça no mundo da lua e estão perdendo as oportunidades de ver a ação de Deus na sua vida. Com esta palavra, eu quero aqui me ater à palavra de Paulo a Timóteo, quando Paulo estava dando alguns conselhos, algumas orientações ao seu filho na fé, lhe ensinando princípios para que de fato nós possamos vencer, superar e também ter a nossa fé renovada, revigorada. Paulo, eu ministrei na semana passada dizendo a Timóteo sobre a alegria de ver a sua firmeza na fé, o seu grande testemunho, e ele fala em 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Este texto se encontra, esse versículo, em 2 Timóteo 3, versículo 14. Paulo está dizendo: não obstante o seu grande testemunho, a sua vida com Deus, sua cabeça no lugar, é importante que você permaneça naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Que Deus fale conosco por intermédio da sua palavra. Um grande desafio nos dias atuais é praticar permanecendo firme naquilo que nós aprendemos. Se é que de fato aprendemos. Nesses dias muitos estão sendo testados na fé, aliás, todos nós estamos sendo testados na fé. Mas há circunstâncias que vão revelar quem nós somos e quem nós não somos. A palavra da última terça-feira, ela fala ao meu coração, porque muitas das vezes Deus nos concede grandes oportunidades. Mostra de maneira clara ao nosso coração o que precisa ser feito. As decisões que nós precisamos tomar, Deus nos concede oportunidades. Só que nós, muitas das vezes, estamos no mundo da lua, com a cabeça fora do lugar, pensando em coisas que estão bem distantes daquilo que Deus espera de cada um de nós. Quer ver uma experiência? Há uma experiência interessante que você conhece, mas que eu quero compartilhar novamente, que é a experiência de um náufrago. Um náufrago que recebeu todas as oportunidades, mas perdeu a grande oportunidade de entender, muitas das vezes, que Deus está agindo nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de nós, Deus está nos orientando. Por isso que quando Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 3,14, ele fala: olha, está tudo bem com você. Fico feliz em que você tem seguido de perto o meu ensino, o seu procedimento tem sido maravilhoso. Mas é importante que você não baixe a guarda. É importante que você continue, dê prosseguimento, permaneça. O desafio é permanecer. O desafio não é somente aceitar Jesus, mas continuar com Ele. O grande desafio não é ter uma mudança num dia da nossa vida, mas continuar mudando, passando pelo processo e o tratamento de Deus, sendo aprimorados pela graça de Deus. Por exemplo, nesse dia você está tendo uma grande oportunidade, por estar vivo, respirando, de fazer diferença, de testemunhar do Senhor, ter uma conduta irrepreensível, dar testemunho de Deus na sua casa, primeiramente, e depois no seu ambiente de trabalho, enfim, por onde você estiver. Então Paulo insiste a Timóteo: permaneça, guarde o que você recebeu. E há uma experiência então de um náufrago que você se conhece, vai ouvir novamente, que diz assim: um certo homem, ele saiu em uma viagem de avião, era um homem temente a Deus e sabia que o Senhor o protegia. Durante a viagem,
quando sobrevoavam o mar, um dos motores daquela aeronave falhou e o piloto teve de fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas aquele homem, temente a Deus, conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou em uma ilha ainda não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu ao Senhor por este livramento maravilhoso, livramento da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas, conseguiu derrubar algumas árvores e com muito esforço construiu uma casinha para ele. Não era bem uma casa, né? Mas ele ficou assim muito satisfeito. Era uma construção bem tosca, com paus e folhas, porém significava para ele o quê? Uma proteção. Ele estava muito satisfeito. E mais uma vez, ele agradeceu ao Senhor, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez existissem naquela ilha. Mas um dia ele estava pescando e quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com uma comida muito abundante, estava satisfeito, alegre, porque as coisas estavam, aparentemente, na visão dele, funcionando muito bem. Resultado favorável da pesca, estava feliz dentro das suas possibilidades. Mas um dia, depois de voltar da pesca, ele percebeu que a sua casa, no qual ele construiu com tanto carinho, no qual foi um lugar seguro para ele, sua casinha estava incendiada. Ele se sentou em uma pedra, chorando e dizendo em prantos: Senhor, como é que o Senhor foi deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa e o Senhor deixou queimar todinha. O Senhor não tem compaixão de mim. Eu sempre faço as minhas orações diárias. Eu faço a minha parte. Tenho procurado ser fiel. Mas estou nessa situação e agora a minha casa, um lugar em que eu sentia-me seguro, ela pegou fogo e eu estou aqui. Assim aquele homem permaneceu durante algumas horas. Permaneceu revoltado e repleto de dor. Passou um tempo. Uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: aquele homem, após a sua casa ser queimada, ele, amargurado, ferido, se debruçou, mas eis que num determinado momento alguém tocou no seu ombro e disse para ele: que bom encontrá-lo. Você está bem? Ele se virou para ver quem estava falando com ele e qual não foi a sua surpresa quando ele viu em sua frente um marinheiro acompanhado de uma equipe de resgate, dizendo para ele: vamos, vamos, nós viemos te buscar. Indagou aquele homem perplexo com o fato ocorrido e disse: mas como isto é possível? Como souberam que eu estava neste lugar? Ora, amigo, vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e nos mandou vir lhe buscar naquele barco ali adiante. O grupo entrou no barco e o homem foi para o navio, que o levaria em segurança de volta para os seus familiares tão queridos. Amém? Que maravilha esse testemunho, esse compartilhamento, para novamente perguntar como é que está a sua fé, como é que está a sua confiança em Deus, diante dos grandes desafios que nós enfrentamos, em quem você tem alicerçado a sua fé, em quem você tem fortalecido a sua fé.
E esse testemunho, essa história, essa ilustração, ela fala muito ao meu coração, porque nós somos desafiados em todo o tempo a colocar a nossa fé em ação, a perceber que Deus está em todo o tempo tratando conosco, falando conosco, direcionando a nossa vida, porque Deus nos quer cada dia mais uma vida aprimorada pela sua graça. Deus nos quer pessoas melhores, Deus quer nos fazer pessoas melhores a cada dia, para que a nossa cabeça esteja no lugar, para que o nosso comportamento seja digno de um elogio da parte do nosso Deus, daqueles que estão à nossa volta. Então, muitas das vezes, Deus está falando, Deus está nos orientando, Deus está apontando o caminho, Deus está enviando um socorro, e muitas das vezes, porque nós estamos com a cabeça fora do lugar, nós não conseguimos perceber e ver a ação de Deus. Quantos livramentos, enquanto nós dormimos, já nos dizia o salmista, que é certo que não dormida nem cochila o guarda de Israel. Deus está cuidando de nós a cada instante, a cada noite, a cada dia, a cada madrugada. Mas muitas das vezes Deus envia a resposta e nós não conseguimos perceber. Achamos que estamos totalmente desprovidos da graça de Deus. Não, naquela hora em que aquele homem já tinha sofrido um infortúnio, Deus estava provendo. E muitas das vezes nós não conseguimos perceber o como Deus tem cuidado de nós. A vida do cristão não é feito de situações sem uma ação de Deus. Não acontecem por acaso. Na vida do cristão nada acontece por acaso. São grandes oportunidades do Senhor. Então, nesta manhã, eu quero orar ao Senhor para que aumente a sua fé, renove a sua fé, fortaleça a tua fé. Mas para que isto aconteça dia após dia, é necessário que você receba a orientação do apóstolo Paulo. Permaneça naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Não abra mão. Não negocie a palavra de Deus. Não negocie os princípios contidos na palavra de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus renove a sua fé e que você veja em todos os momentos da tua vida, saiba, veja, perceba que Deus está com você, que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando de cada um de nós, para que possamos chegar ao lugar seguro. Que Deus nos abençoe. Oremos. Meu Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a fim de que possamos permanecer fiéis naquilo que nós aprendemos, que é a tua palavra, que é a nossa regra de fé, é um manual do fabricante, aquele que não nos deixa ir por um caminho fora da tua presença, meu Pai. Fortaleça a fé dos meus irmãos e irmãs, aqueles que me ouvem nesta manhã, e que em tudo percebam a presença poderosa do Senhor. Eu assim oro, os abençoando em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um dia feliz e abençoado em o nome de Jesus.